a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. O tema de hoje ele é muito pesado, tá bom? E nossa ideia aqui não é contra a religião de ninguém, ou pensamento, ou concepção, e se mostrar o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus. E nosso tema de hoje é o seguinte: o que é praticar abominação e mentira? Vamos começar com Apocalipse capítulo 21, versículo 27, que diz assim: nada impuro poderá entrar nela, nem qualquer pessoa que pratica a abominação ou a mentira, mas poderão entrar apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí vem a pergunta: o que é praticar a abominação e o que é praticar a mentira? Todos aqueles que estão dentro do que vamos estudar agora, eles estão fora, ou seja, se não se arrepender, essas pessoas perderão a salvação. A abominação é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Pode ser um pensamento, pode ser algo que nós possamos estar fazendo e que diante da palavra de Deus, diante da vontade do único Deus, isso não deve ser feito, porque para Deus isso é algo terrível, horrível. Tá? Então vamos começar o que para Deus seria a abominação. Então, começando, Levítico capítulo 11 fala sobre alimentos. Então, comer certos animais torna você abominável, você comete abominação se come animais. Vamos ver quais animais não devemos comer para não cometer essa abominação. Vamos junto. Levítico capítulo 11, versículo 1 até o 47, todo o capítulo. Vamos entender, dizendo assim: Adonai disse a Moisés e Arão: falem ao povo de Israel, estas são as criaturas vivas que vocês podem comer dentre todos os animais da terra, qualquer um que tenha casco vendido, totalmente dividido e rumine, esses animais serão consumidos. No entanto, não comam os que apenas ruminam ou que possuem só o casco fendido. Por exemplo, o camelo, o coelho e a lebre são impuros para vocês, pois eles ruminam, mas não têm casco fendido, ao passo que o porco é abominação para vocês, pois, apesar de ter o casco separado e totalmente dividido, não rumina. Não comam a carne desses animais e nem toquem neles, pois são abominação. Então, dos animais quadrúpedes, aqueles animais que têm casco fendido e que rumina, tem essas duas características, podemos comer. Mas os animais que não têm essas duas, a Bíblia diz que é abominação. Não podemos nem tocar no corpo morto e nem comer. Então, se você come um desses animais citados, você diante de Deus está cometendo a abominação. Vamos agora para os animais marinhos ou aquáticos. Levítico capítulo 11, do versículo 9 a 12, diz assim: de tudo que vive na água, como o seguinte: tudo que está na água e possui barbatanas e escamas, quer em mares, quer nos rios, pode ser comido. No entanto, tudo que existe em mares e rios, sem barbatanas e escamas, e todas as pequenas criaturas aquáticas, e as criaturas que vivem na água, e isso é abominável. Sim, esses serão abomináveis a vocês. Não comam suas carnes, e abominem suas carcaças. Tudo que na água não possui barbatana e escamas é detestável para vocês. Então, segundo a Bíblia, nós devemos comer apenas animais que têm escama e barbatana. E o resto, abominável diante de Deus. Se você come camarão, se você come peixe de pele e dentre outros frutos do mar, diante de Deus você comete abominação. Vamos agora ver os animais que voam. Levítico capítulo 11, versículo 13 a versículo 19, que diz assim: as seguintes criaturas do ar serão abomináveis a vocês, não as comam, são algo detestável: a águia, o abutre, a águia pescadora, o gavião, diversos tipos de bútios, os diversos tipos de corvos, o avestruz, a coruja das torres, as gaviotas, os diversos tipos de falcão, a coruja pequena, o biguá, a coruja grande, a coruja chifruda, o pelicano, a coruja de igreja, a cegônia, são diversos tipos de garça, a polpa e o morcego. Segundo estudos mais aprofundados, toda ave de caça ela é considerada abominável, ou seja, ave que não possui moela.
Então, se você come alguma ave que não possui moela, essa ave diante de Deus ela é abominável e você não deve comer. Então, qual é a ave que eu posso comer? A galinha, né? Você pode comer também o peru, você também pode comer o pato. São aves limpas, tá bom? Agora vamos para as criaturas, os insetos. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esses animais. Ou não, né? Vamos lá. Levítico capítulo 11, versículo 20 a versículo 23. Todas as criaturas aladas que chameiam e que andam sobre as quatro patas são algo detestável a vocês, com exceção de todas as criaturas que enxemeiam e andam sobre quatro patas, como as que têm patas articuladas acima dos pés, possibilitando saltar sobre o solo, como unicamente o locusta, o gafanhoto chifrudo e grilo. De todos os insetos, só podemos comer esse que foi citado: a locusta, o gafanhoto chifrudo e grilo. E os demais? Abominável diante de Deus. E vamos continuar lendo o contexto, de 24 aí diante. Por meio deles, vocês se tornarão abomináveis. Quem tocar na carcaça deles será impuro até a tarde. E quem carregar qualquer pedaço de sua carcaça, lavará suas roupas e será imundo até a tarde. Todo animal com cacho separado, mas não totalmente dividido, ou que não rumina, é abominação para vocês. Quem tocar nele se tornará imundo. Todo o que anda sobre suas patas, de todos os animais que andam sobre as quatro patas, é impuro para vocês, ou imundo. Quem quer que a carcaça será imundo, até a tarde. E quem carregar sua carcaça lavará suas roupas e será impuro até a tarde. Essas são impurezas para vocês. Agora vamos ver os répteis. Versículo 29 até o versículo 31. Os seres a seguir dentre as pequenas criaturas que enchemeiam o solo são abomináveis: a doninha, o rato, diversos tipos de largatos, largatixa, crocodilo, largato pequeno, largato de areia, camaleão. Eles são criaturas rastejantes, abomináveis. Quem tocar neles está morto. Será impuro até a tarde. Qualquer coisa que cair sobre um deles, mesmo estando morto, se tornará impuro. Agora vamos ler, entender por que para Deus isso tudo é abominável. Para não ficar muito grande essa pregação. Ele coloca aqui: 45. Pois eu sou o Senhor, que os trouxe da terra do Egito para ser seu Deus. Portanto, sejais santos, porque eu sou santo. E o versículo 43. Vocês não se devem tornar abominável por causa de nenhuma dessas criaturas, que enxemeiam e rastejam. Não se torne abominável com eles, pois eu sou o Senhor seu Deus. Portanto, consagre-se e sejam santos, pois eu sou santo. Então percebemos que quando você come animal impuro, você nunca vai conseguir se santificar. Vamos continuar. Levítico capítulo 18, versículo 22 fala assim: não se relacione sexualmente com o homem como se fosse mulher, e isso é abominação. Ou seja, homossexualismo para Deus é algo abominável. Vamos novamente. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26 diz assim: queimem por completo as estátuas de escultura de seus deuses. Não cobicem a prata ou o ouro que há nelas. Não as tomem para si. Caso contrário, vocês serão enganados por elas. Por isso é abominável a Adonai, seu Deus. Aquele que tem imagem de escultura em sua casa, isso para Deus é abominável. Não tenha, não precisa ter. Deuteronômio capítulo 18, versículo 11 e 12, fala assim. Vamos ler o 10. Não se deve encontrar em seu meio quem faça o filho ou a filha passar pelo fogo, nem prognosticador, adivinho, pressagiador, feiticeiro, encantador, consultor de espíritos ou necromante, pois quem faz essas coisas é abominável diante de Deus por causa de suas abominações. Então percebemos aqui que hoje nós não devemos acreditar em signo, adivinho. Ah, o Espírito me disse, isso é tudo abominação. Não acredite nisso. Vamos continuar. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5 diz assim: a mulher não deve vestir roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher. Quem faz essas coisas é abominável de Deus. Não tem muita explicação sobre esse versículo. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15 diz assim: maldito que fizer imagem talhada de metal, algo que o Senhor detesta,
o trabalho manual de um artífice e a colocar em um lugar escondido. Então, o que significa isso? Todo aquele que constrói uma imagem de escultura também é abominável. Provérbios, capítulo 11, versículo 1, também diz um pouco sobre abominação. Diz assim: a balança falsa é uma abominação para Adonai, mas o peso correto é agrada. Você que tem comércio e a sua balança é falsa, você está fazendo a abominação diante de Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 20 diz assim: o coração tortuoso é abominação para Adonai, mas os sinceros seus caminhos são deleite. O que é o coração tortuoso? O cara está na igreja, mas ele não se preocupa com os caminhos de Deus. Ele continua fazendo a vida do mundo. Ele está na igreja, mas não está. Isso para Deus é abominável. Provérbios capítulo 16, versículo 5, fala assim: Adonai abomina orgulhosos de coração. Esteja certo que eles não ficarão impunes. Então você que é orgulhoso de coração, cuidado. Provérbios capítulo 20, versículo 10 diz assim: pesos falsos e medidas falsas, ambos são abominação a Deus. Então, se você também tem um comércio e você, infelizmente, age de mau jeito ou de má fé, você é abominável de Deus. Agora, o que são as mentiras? O que é a mentira de Deus? As falsas doutrinas, o falso evangelho, o falso ensinamento, que muitas igrejas que se dizem cristãs pregam erroneamente, muitos conhecendo a verdade e pregando errado, e muitos não conhecendo a verdade, achando que eles estão fazendo certo. Então vamos aprender algumas doutrinas. Primeira doutrina, o ápice do nosso enredo é a Trindade. A Trindade não é bíblica, não existe na Bíblia, e vamos ver o que a Bíblia fala sobre ela em alguns versículos. Primeiro, João capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus não se titulou Deus. Ah, mas ele falou como homem. Isso não existe na Bíblia. Ah, ele falou como Deus e como homem. Isso não existe na Bíblia. Jesus não era semideus. Isso é coisa de grego. É Hércules, esses caras aí. Não confunda. Não coloque filosofia com cristianismo. Isso é uma falsa doutrina. Tá? O que é que um cara ateu vai falar sobre Jesus? Não tem o que falar. Pronto. Vamos abrir mais. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, você vai ver que só existe um Deus e não três. Contudo, para nós, os apóstolos, há um só Deus, o Pai. Acabou. Simples assim. De quem pertence todas as coisas que existimos, e um só Senhor Jesus, o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos ser. Efésios também fala sobre isso. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: louvado seja o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele é Pai, não são iguais, ele é Pai, é maior. Agora Efésios 1, 17 diz assim: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes deu o espírito de sabedoria e revelação para poderem ter pleno conhecimento dele. O Deus de Jesus. Jesus não é Deus, porque Jesus tem um Deus. Ele é Deus e Pai de Jesus. Então não tem trindade. Ponto final. Continuando. Efésios capítulo 4, versículo 5 e 6 diz assim: há um só Senhor, uma só confiança, o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só confiança e um só batismo. E um Deus e Pai de todos, que rege todos, atua por meio de todos e está em todos. Há um Deus e Pai, não tem outro. Ah, são três deuses em um. A Bíblia nunca disse isso, nunca. Então não invente, não acrescente. Tá bom? Vamos continuar. Efésios capítulo 5, versículo 20, diz assim: deem sempre graças a Deus, o Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que ele separa o Pai e o Filho. Ele não diz os deuses, o Deus Pai e Deus Filho. Não existe em nenhum lugar na Bíblia o termo Deus Filho. Deus e Espírito Santo, não existe em nenhuma Bíblia esse termo. E olha o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz assim: e, por serem filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e o Espírito clama,
Abba, isso é, Pai querido. Deus enviou o Espírito de seu Filho. Qual foi o Espírito enviado? O Espírito Santo. O Espírito Santo e Jesus é o mesmo ser, não é um diferente. Próxima, línguas estranhas. O que a Bíblia fala sobre isso? Atos capítulo 2 fala exatamente sobre isso. Atos capítulo 2, vamos entender o contexto de Pentecostes. Atos 2, vamos ler do versículo 1 ao 11. Ao chegar à festa de Pentecostes, lembrando que a palavra Pentecoste não existe no Antigo Testamento, ela foi colocada, nomeada desse jeito. O certo seria a festa da colheita, tá? Só atualizando. Pentecoste foi chamado por causa da descida do Espírito Santo, mas o termo correto seria a festa da colheita. Tem problema em chamar Pentecoste? Não, nenhum problema. Diz assim: os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento. Um som como de um vento. Não era um vento, era um som parecido de um vento. Muito forte, e encheu toda a casa que estava sentados. O que encheu a casa? O barulho. Não entrou vento na casa. Entrou na casa um barulho como de um vento e encheu a casa. E ele continua. A seguir, viram que parecia línguas de fogo, e separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes, conforme o Espírito capacitava a falar. Em Gênesis 11:1, a Bíblia diz assim: existia uma só língua, uma só maneira de falar. Então, na Bíblia, língua é idioma, uma maneira de falar. O meu idioma agora é o português. Perfeito. Agora é o seguinte, de onde eram essas línguas? Eram de anjos? Não, não eram de anjos. É só ler o contexto de Atos 2, 5 a 11, que você vai ver que eram idiomas da terra. Vamos ler. Estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. Nações debaixo do céu. Países. E ele continua. Quando eles ouviram o som, ajuntou-se a multidão. Eles estavam confusos, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, idioma. Totalmente maravilhados, eles perguntaram: como isso é possível? Não são todas as pessoas galileus? Galileus, na época de Jesus, eram analfabetos. Eles não sabiam muito mal ler e escrever muito pouco. Então imagina, um analfabeto falando de alemão na época de Jesus. Como é que você está falando alemão? Como é que você está falando em árabe? O que é isso? Era isso que estava acontecendo. Como ouvimos falar em nossa própria língua materna? Somos, de onde eles eram? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes de Roma, judeus e prosélitos, judeus da Creta e da Arábia. Como nós ouvimos falar a respeito das grandezas e das coisas que Deus fez, então eles estavam pregando o evangelho em outros idiomas. Continuando, o arrebatamento secreto. Vai alguma coisa sumir, vai ficar a roupa no chão e depois Jesus volta. Não. Primeiro, não haverá arrebatamento secreto. Vamos abrir agora um versículo da Bíblia, para não deixar muito extenso essa pregação. E vamos ver que não existe o arrebatamento secreto, e que o arrebatamento e a volta de Jesus é o mesmo evento. E não é evento diferente, como muitas pessoas adotam por aí ou falam equivocadamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17 diz assim: porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado dos anjos principais e com o barulho da trombeta de Deus. Os que morreram unidos com Cristo serão os primeiros a se levantar. Então, nós que estamos vivos seremos arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus volta com o anjo, com trombeta, os mortos ressuscitam, os vivos transformados e subimos. Todo mundo vai ver Jesus no momento. Vamos lá, outra. Imortalidade da alma. Muitas pessoas pregam equivocadamente sobre a imortalidade da alma. E vamos ver hoje que não é assim que funciona. Abrindo a Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, percebemos que as pessoas não são imortais. O que significa isso? Ela morre e volta e paga seu pecado. Não tem isso. Não tem segundo turno. Vamos lá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 diz assim: veja, toda a vida me pertence, tanto a vida dos pais como a vida dos filhos são igualmente minhas. Portanto, a pessoa que pecar, essa morrerá. Já era. Morreu. Não tem volta. Vamos continuar.
Dia de guarda. Ah, porque o dia de guarda é o domingo. Primeiro que na Bíblia não existe a palavra domingo. Outra situação também interessante é que a lei de Deus não diz domingo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11 diz assim: lembra-te do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que está das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Abrindo também em Mateus, Novo Testamento, nós percebemos que Jesus fala algo muito interessante. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o último livro da Bíblia fala que os mandamentos fazem parte dos salvos. Jesus manda perseverar. Uma outra situação que muitas pessoas pregam errado: Jesus aboliu a lei. O cara que fala isso, no mínimo, nunca leu a Bíblia. E no mínimo, você não conhece Jesus. A Bíblia vai dizer isso para a gente agora, não sou eu. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus está dizendo: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, vim cumprir. Jesus dizendo, não vim abolir, para com isso. Em João capítulo 15, versículo 10, olha o que Jesus fala: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Quer permanecer no amor? Guarde a lei, obedeça a lei. Agora vamos abrir primeira carta de João e vamos ver que temos que guardar a lei. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Qualquer um que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, cuidado quando você for pregar que a lei foi abolida, porque a Bíblia te chama de mentiroso. Vamos continuar. Nosso último: todo mundo é filho de Deus. Mentira. Isso é uma mentira descarada, não sei nem quem foi que inventou isso. A Bíblia coloca 3 situações para que possamos ser filhos de Deus. Vamos abrir a Bíblia agora. Primeiro em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, diz assim: porque pela fé em Cristo, vocês são chamados filhos de Deus. Então, se você crê em Jesus, você é filho de Deus. Ah, mas o fulano não crê em Jesus. Ele não é filho de Deus. Só isso. Ponto final. Vamos lá continuar. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16, fala também sobre isso. Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que você é guiado pelo Espírito de Deus? Obedecendo, seguindo o que a Bíblia diz. E o versículo 16. O próprio Espírito dá testemunha a nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se você obedece a Deus, você prova seu amor por Ele. Você conhece a Ele. Você tem um Espírito. Se você não tiver o Espírito, você não é filho. Então, que possamos ter compreendido a importância e a diferença entre abominação e mentira, para que nós não possamos ter na nossa vida nenhuma das duas. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.